Olá, meus amigos do Estúdio Quinto Elemento, estamos aqui mais uma vez para uma conversa com o professor Lorenzo Carrasco e com Arthur Machado naqueles papos sobre geopolítica, geoeconomia, que são sempre muito bacanas. Como vocês estão? Eu já vou dar um alô aqui, sem grandes delongas, para falar sobre Estados Unidos, Europa, mundo. Como vai, Lorenzo? No, pues aquí siempre un honor y ver aquí a Arthur después del apagón, siempre ¿no? Aparece y, no, la ironía, se va la luz, pero él tiene siempre, ¿no? Algo que iluminar, así que va a ser bom el papo. Legal. Arthur, aí diretamente da Guiana brasileira, como é que você está se sentindo? Cara, vou te falar o seguinte, o pessoal sentiu essa pilha aí, hein? Sentiu, né? Nem como nós temos estamos aumentando nossa audiência, eu já vi que nos nossos comentários estão surgindo uma audiência portuguesa, não vou nem brincar, porque sentiram, velho. Sentiram muito, porque alguns partiram até pra ofensa, entendeu? Poxa vida. Chamou a gente de favelado, entendeu? Pois é, né? Eu não sei. Foi ruim. Eu diria até que, como Guiana, eles estão bem, né? Porque entre morar aí e morar aqui, apesar dos pesares, que eu sei que aí também não tá, tem seus problemas, eu acho que a nossa Guiana tá melhor do que a nossa, do que aqui mesmo. Mas tudo bem. Um abraço aos portugueses, meus queridos antepassados estão aí, inclusive. Tudo bem? Como você tá? Como foi de apagão aí? Tudo bem, sobrevivi. O pior não é o apagão a gente tá acostumado, né? Morei em São Paulo, Rio de Janeiro. Mas o problema foi que os caras cortaram a internet também, 1h30 depois do apagão, e aí a gente não tinha notícia de nada, ficamos realmente isolados. Então foi um teste mesmo aí, social. Os caras fizeram um teste social, não é possível, experimento social. Cara, que loucura, e até agora não se sabe exatamente o que aconteceu, né? A gente tá gravando hoje, hoje é dia... Que dia é hoje? Hoje é dia 30 de abril, e a gente até agora não sabe exatamente o que aconteceu, que loucura. E ficar sem internet deve ser mais doido ainda, né? Porque você primeiro apaga, depois a internet até o fim do dia, sem saber o que está acontecendo, no meio de uma guerra, né? Porque a gente está em guerra, o mundo está em guerra. Isso. Então deve ser loucura. Voltando à era do oscurantismo medieval. Voltamos. Sim. Bom, mas então, Lorenzo, vamos começar, já que a gente está falando disso. Trump, a última vez que a gente conversou, o Trump tinha acabado de ser eleito, a gente falou de como as coisas iriam mudar. Realmente, o que a gente conversou aqui, a maioria das coisas aconteceram. Está começando a mudar y es un ensayo, ¿no? Porque está este tema de las tarifas y las políticas. Yo digo, como hay un analista ahí que dijo que Trump era el bueno, el malo y el feo, ¿no? Aquel filme The Good, clásico, the Bad and the Ugly. Yeah. Y en realidad esa es un poco la ideología americana, ¿no? Es decir, Trump representa un poco esa ideología del americano clásico, el gringo, ¿no? Es decir, entonces está haciendo cosas muy interesantes en el campo cultural, ¿no? Porque está arrasando con toda la política LGBT, de identidad, identitaria, la cuestión transgénero, todo ese aspecto, podemos ir hasta religioso, ¿no? Está absolutamente revolucionando, ¿no? Entonces es un shock después de 50 años o casi 50 años de todo ese experimento, ahora sí, de ingeniería social, ¿no? De poder focar a la gente en problemas de identidad sexual, ¿no? Es decir, meter esa cuestión, regresar la sociedad entera a una forma de adolescencia, ¿no? Es decir, en que la gente no sabe qué es, si es hombre, si es mujer, si está cambiando de voz, ¿no? Y entonces voltó, y eso para mí es muy importante, es irreversible, eso no volta, ¿no? Es decir, Trump fue eleito por eso.
Então, essa é a parte boa. Não? Só uma coisa, para a gente identificar aqui, você começou falando que o Trump representa esse americano, essa ideologia, mas não falou qual é. O que é? Que representa exatamente o quê? Porque es decir, los Estados Unidos ¿cómo se genera en los Estados Unidos? ¿No? Una población totalmente letrada, ¿no? Que va podemos decir, revolucionar, porque va a terminar haciendo una revolución contra el Banco de Inglaterra, contra el Imperio Británico, pero al mismo tiempo trayendo una ideología de la predeterminación, de la predestinación, del excepcionalismo, del destino manifiesto, ¿no? Y eso es siempre la contradicción, es decir, por un lado la grandeza de una nación industrial admirable, ¿no? Y por otro lado una ideología heredada de la experiencia calvinista, ¿no? Entonces, ese es el típico, podemos decir, tradicional americano, ¿no? Y o Trump representa eso. ¿Cómo? O Trump representa que eso. Trump representa, ¿no? Es decir, Trump representa eso. Ahora, el equipo de Trump es mejor que Trump. Eso es lo interesante. Es decir, Vance es una persona muy centrada y muy corajosa, lo que hizo en Europa, ¿no? Al decirle en aquella reunión de seguridad de Múnich, ¿no? Lo que le dijo a los europeos, es decir, el problema no es China ni Rusia, el problema son ustedes, que están negando las raíces históricas. Y eso es importante conversar, porque es parte de todo este cambio, de este escenario, ¿no? No es simple, no es el problema apenas de Estados Unidos, sino el complejo, podemos geopolítico global, ¿no? La relación con la China, la relación con la Rusia, la relación en Europa, el tema en relación al sur global, el asunto hemisférico, es decir, son aspectos de una gran transformação que estamos experimentando, ¿no? Bacana. Arthur, você tem falado nos seus programas de economia aqui no canal bastante sobre esses assuntos, e eu tenho notado, pelo menos como espectador aqui, um cara que não é um grande entendedor de geoeconomia nem de geopolítica, que parece que o assunto agora, o eixo mudou um pouco mesmo, né? A gente não fala mais só de Estados Unidos e Europa, e parece que a conversa voltou ao normal um pouco, vamos dizer, dentro das proporções, no sentido de que não é mais, um homem é um homem, uma mulher é uma mulher. A gente está falando de coisas mais reais, assim, a China está se movimentando por causa disso, a Rússia, a Europa. Então a gente está falando de coisas mais práticas, parece. Você tem essa sensação também? O que o Trump, depois de tudo isso, inclusive com a coisa das tarifas, o que ele causou no mundo? Realmente essa coisa definitiva, que nem o professor falou? Eu acho que é definitivo. Eu vou brincar aqui, eu vou dar uma de Dilma, se vocês permitirem. É um definitivo, definitivo provisório. Porque é definitivo, eu acho que sim, enquanto o Trump esteja lá, né? Porque, obviamente, se você vier uns 4 anos, por algum motivo, voltam os democratas, os caras vão tentar reestruturar essas políticas, muito embora talvez o Trump tenha cruzado uma determinada linha, né, e não volta pelo menos ao estado que era antes, quer dizer, esticou de um jeito que você não vai conseguir voltar ao estado original. Mas veja, como é que eu avalio isso? Eu acho que, acima de tudo, o que tinha? Para mim, o modelo neoliberal que o Trump começou a enfrentar, ele tinha um problema, né? Ele tinha uma característica, que era botar a economia desacoplada da sociedade e transformar a sociedade num mecanismo de mercado. Então é como se o liberalismo, a única ordem econômica possível era essa que existia da globalização do liberalismo. E aí você tinha aqui a sociedade. E o que acontece? Como essa ordem era imutável, você só tinha que falar de assuntos da sociedade, que não havia mais com o econômico. E aí volta esse wokeísmo, ideologia de gênero, a questão social. Você não tinha mais uma discussão sobre modelos econômicos, sobre a função do país, sobre a exploração disso.
E aí o Trump vai e fala assim, olha, não, a sociedade não é um mecanismo de mercado, a sociedade ela vai inverter isso, não é a sociedade que trabalha para o bem econômico, entendeu? É a economia que trabalha para o bem da sociedade. Então ele começa a inverter essa lógica, isso foi um golaço. E a partir daí eu acho que ele tem 3 ataques que ele está fazendo, né? Ele precisa, para restabelecer uma ordem que faz sentido para o benefício, no caso, ele está trabalhando para o povo americano, mas na hora que ele faz para o povo americano, todo mundo começa a pensar no seu povo. Então começa a ter essa caixa de ressonância de uma mudança de uma diplomacia mundial, né? Mas ele precisa resolver, de fato, 3 itens, que é um desequilíbrio econômico causado exatamente pelo que ele identificou como um dólar forte, um câmbio que os outros países exploravam esse desbalanceamento cambial. Ele foi fazer uma reorganização econômica, né? Óbvio, que faz todo sentido, e a partir daí também consertar o problema, digamos assim, dos desequilíbrios também das balanças de pagamento. Então ele começou a organizar isso, falou, precisa produzir. E aí tem um lado que talvez, que é esse ponto que eu concordo muito com o professor, que é absolutamente relevante, não do ponto de vista econômico, mas aí social mesmo, da mudança do aqui para frente, é que o processo de globalização, ele afastou muito a venda, né, o industrial da sua produção. Ele terceirizou isso no mundo. Então o que acontece? A gente ganhou poder de compra, mas perdeu poder de saber fazer. A gente sabe poder de comprar, mas não de saber fazer. Então aquela ideia de um industrial, que ele tinha que saber de onde vinham os recursos dele e dominar a cadeia logística, por causa dessa globalização deixou de existir. Ele simplesmente aparecia a matéria-prima dos fornecedores e alguém cuidava disso em algum lugar do mundo. Agora o cara está trazendo para dentro. Então o saber fazer, ele vai voltar para dentro dos países, entendeu? Tem que voltar. Então isso talvez seja de fato uma mudança daí significativa, que eu acho que essa realmente não volte mais. Porque no limite, só para fechar aqui meu pensamento de quanto é real disso, talvez a grande lição que o Trump alerta para a gente, e que ele na verdade é mais um mensageiro do que o idealista da questão, né, de identificar, é dizer assim, olha, o liberalismo e a globalização foram tão longe que os riscos dela superam de longe qualquer tipo de benefício. A dependência da soberania que você tem de outros países e da boa vontade geopolítica de outros regimes para que a sua sobrevivência como país e como povo possa continuar é tão grande que não vale o risco. Então é isso que ele está voltando atrás, entendeu? E eu acho que a tarifa não é em si a tarifa é uma das ações que ele está fazendo, além da política internacional, e acho que ele vai se estender da guerra econômica, da guerra comercial para a guerra econômica. Yo creo, mira, no, es exactamente esa cuestión. El sistema se agotó y se agotó en el nivel de endeudamiento de la sociedad. Es decir, llegó un punto en que o hacía eso o tenía que declarar quiebra, porque los Estados Unidos representa 1/3 del endeudamiento mundial. Es decir, que son algo como 300 trillones de dólares, ¿no? La economía americana es 1/3 de 100 trillones de dólares de deuda. El servicio de deuda es imposible y no tienes el control del proceso industrial, no tienes el control de la economía física. Entonces, la globalización que fez tiró los procesos productivos industriales que los Estados Unidos eran admirables por eso, es decir, las líneas de abastecimiento, todo era una cuestión controlada y todo empezó a ser al servicio del sistema financiero. Entonces, tú trocaste todo el objetivo hacia el sistema financiero. A China no. A China usó los recursos y los invirtió en el desenvolvimiento industrial, tecnológico, científico, educacional. Aliás, muchos chineses fueron a estudiar a las universidades americanas y para vinieron aprender, de lá, ¿no? para aplicar el modelo del sistema americano. Es decir, lo que está en China es el sistema de Hamilton, de Carey, de Henry Clay, de lo que fue la Revolución Meiji, ¿no? Ellos imitaron a Japón, a Singapur, a Corea del Sur, que eran el ejemplo del sistema americano.
Entonces, a China adaptó el sistema americano a un mandarinato meritocrático. El Partido Comunista no deja el marxismo, es la dinastía Xi. Es decir, China funciona por dinastías, es el mundo del mandarinato. Es decir, eso es lo que tiene China. El Partido Comunista sirve para eso. Y el mandarín es Dios. No, el problema que tiene China es la carencia de Dios. Ahorita están corriendo a ver si pueden traer a Confucio nuevamente, tener algo de religiosidad, porque una sociedad sin eso colapsa. Apenas material, no funciona. ¿Qué fue lo que pasó con la China? Que llegó a tener básicamente el dominio de los procesos industriales. Entonces a China, como en los Estados Unidos y como Inglaterra, una vez que se industrializa, pasa a ser el defensor del libre comercio. Entonces, a China tiene este aspecto, podemos decir, de la Inglaterra victoriana, ¿no? Vamos a defender el libre comercio. Increíble que estando con el primer ministro de España, ¿no? Con Pedro Sánchez, ¿no? Dice Xi, ¿no? Que a China y a Europa le corresponde la defensa del sistema de libre comercio. Es decir, el sistema que fue el que impuso la guerra del opio, el sistema que impuso la colonización y la división de China por las potencias coloniales, ahora a China es la representante de la defensa de eso. Entonces, ahí es donde viene la contradicción con Trump, porque Trump dice no vamos a entrar en el libre comercio, vamos a regresar a nuestro sistema histórico de Hamilton, etc. Entonces, ¿qué está haciendo? Tarifas es apenas una parte de este asunto. Eso no va a resolver el problema. ¿No? Eso va a resolver, es decir, tenemos que reducir el déficit comercial con China en particular, porque el enriquecimiento de China viene del déficit, principalmente el déficit comercial de los Estados Unidos. Entonces, esto es la primera parte, y ahí es donde está el verdadero problema que va a enfrentar Trump, es el tema de la Reserva Federal. Por eso él ya anunció que va sobre la Reserva Federal, ahí ya recuó. Porque si no tienes el sistema de banca nacional, si el Tesoro americano no puede emitir moneda para crédito carimbado para el desenvolvimiento, no va a funcionar. Es decir, tú controlas el problema del comercio, pero si tú vas a proteger, tú tienes que incentivar ese proceso. Si yo voy a proteger microchips, voy a tener que invertir pesado. No, pero no puedo porque estoy endeudado. Entonces viene el crédito nacional, del Tesoro, no de la Reserva Federal. Entonces, en esta transición, podemos decir, aquí viene el problema histórico, lo que Henry Clay fez en el 820, 830, que fue el Banco Nacional. Lo que, por ejemplo, en Brasil significó el BNDES. Es crédito primario del Tesoro carimbado. No es para pagar deudas, es para investir en infraestructura, etcétera, y en educación. Y aquí viene el otro aspecto. Me confronto con el establishment, Harvard, MIT, Berkeley, todo el sistema de educación, que el sistema de poder financiero creó para distraer lo que decía ahorita Arturo, es decir, la separación de la economía de la vida social. Entonces, no se preocupen con la producción, preocúpense por la identidad de ustedes. ¿Qué sexo perteneces? Si, ¿me entiendes? ¿O a qué animal quieres pertenecer? Yo me voy a convertir en un cachorro, un gato, tal. Es decir, ese fenómeno que ocurre en una inducción de adolescencia, quiero decir, de una sociedad que viró adolescente, en el que el tema de identidad viró
una cuestión central. Ahí LGBT, ideología de género, la cuestión DEI, la agenda ESG, ¿no? Es decir, environmental, ¿cómo se llama? Social governance, etc. Es decir, todo eso es la parte en la cual se desprende la realidad de la economía. Entonces, no te preocupes, compramos de China barato, o de Vietnam, o compramos esto. Lo importante es que tú te volviste no un ciudadano, sino te convertiste en un mero consumidor. Es decir, yo voy a conseguir lo más barato, ótimo. Es decir, claro, uno no va a ser un idiota de ir al mercado y decir voy a comprar un producto nacional aunque cueste 10 veces. ¿No? Entonces, el sistema creó una cuestión, una trampa, ¿no? Entonces, la gente está diciendo que Trump está, por ejemplo, veía ontem un artículo en el Estado de Sao Paulo, que Trump está rompiendo el 100 años de Roosevelt. ¿No? Es decir, porque Roosevelt creó el New Deal. ¿Qué fue el New Deal? Sistema Nacional de Crédito, inversión directa en infraestructura, etcétera, etcétera. Es todo lo contrario. Trump está voltando al sistema de Roosevelt. Quien rompió el sistema de Roosevelt fue quien mató a Kennedy, quien asesinó a Kennedy, quien asesinó a Robert Kennedy, quien fue vamos a decir, la revolución Volcker, quien rompió el acuerdo de Bretton Woods, etc. Ahí viene. Entonces, no es 100 años, es 70. Uh-huh. Es decir, es la muerte de Kennedy. Y Trump, sabiendo de esto, tiene varios aspectos que son importantes a analizar. Primero, traer al sobrino del presidente Kennedy, filio de Bob Kennedy, Robert Kennedy. Eso es una cosa que tiene muy significado, aunque lo puso en la cuestión farmacéutica, ¿no? Pero tiene un significado de saber. Simbólico, ¿no? Simbólico, y además Robert Kennedy Jr. dice, quien mató a mi tío y quien mató a mi pai fue el Deep State, el complejo industrial militar. Es declaraciones de él. Ahora, traer a Elon Musk. Fíjense qué interesante, porque Elon Musk, antes de estaba en la elección y aterrizó aquellos dos, aquí falamos eso, aterrizó aquellos dos cohetes. Acabó con el ditado que foguete no da ré, ahora foguete no da ré. Y el problema es que el sistema americano tiene, la sociedad antigua, el asunto del proyecto Apolo. Entonces, el Elon Musk regresar con esos cohetes, tal. Entonces yo dije, creo que aquí falamos. Eso va a elegir a Trump, ¿no? Fuera la cosa religiosa de que Trump volvió al tema religioso, etcétera, etcétera. Depende al cristianismo. Somos una nación cristiana, tenemos dos géneros, hombre y mujer, y acabó, ¿no? Y cuestiona todo ese aspecto social. Ahora, aquí vienen dos aspectos que yo destacaría que podemos desenvolver, ¿no, Artur y Felipe? Es el tema de qué es lo que Kennedy quería hacer y por lo cual lo matan. La cooperación con la Unión Soviética del proyecto espacial, que fue lo que le promete a Khrushchev, ¿no? A Nikita Khrushchev, después de la crisis de misiles del 62. Es decir, Khrushchev estaba resistente, ¿no? No acreditaba que en realidad era honesta la propuesta de John F. Kennedy. Y la segunda es la cuestión de querer generar crédito soberano del Tesoro, confrontar a la Federal Reserve, a la Reserva Federal. Es decir, regresar a la política tradicional de Franklin Delano Roosevelt, de Lincoln, de Henry Clay, de Hamilton, etc. Y dijeron, no, pues esto se acabó. Con Trump, esos son los dos temas, ¿no? Ahora, incluso Putin tiene una cuestión muy interesante porque le ofrece, además hizo una declaración colocando a Elon Musk como un gran
personaje, ¿no? Comparado con el pai del programa espacial ruso o soviético. Dicen, son personalidades extraordinarias que tenemos que utilizar. Y le ofrece cooperar en el programa de colonización de Marte, ¿no? Que es por donde tiene que caminar la relación. Es decir, un proyecto espacial de China, de India, de Rusia, de los Estados Unidos, de Europa, de la Agencia Espacial Europea. Es decir, es un camino de paz, es un camino en el cual se puede buscar una paz de la misma manera que Kennedy y Khrushchev estaban queriendo hacer el programa espacial en el año 72. Entonces, ese aspecto son aspectos importantes que están en todo este juego que la gente no percibe. Ellos perciben, las tarifas, recuó, dijo esto, no tiene un programa. Es falso. Trump está llevando a cabo un programa de un grupo de gente que está pensando, no es Trump. Trump es el lado feo de presentar, porque él tiene que atropellar, es el cara que va a atropellar la globalización. Esa es su misión. Claro que nos tenemos que tener cuidado porque viene el otro aspecto del destino manifiesto, de la predestinación, y ahí es donde tenemos que ver cómo vamos a jugar esse cenário, não? Mas é importante porque ele está derrubando uma força que estava homogênea, né? E aí, quanto menos concentração de poder, melhor. Apesar de ele estar concentrando poder de outra forma agora. Mas você falou algumas coisas muito interessantes que aqui fora da gente ter conversado antes, uma coisa que a gente sempre falou em off era que parecia que o mundo estava adolescente, né? E você falou com as mesmas palavras, né? Parece que agora os adultos voltaram para a mesa. Tá bom, já brincaram aí. Os adultos voltaram para a mesa para conversar, né? E falavam... Abrieron a porta del bañeiro, agarraron al adolescente masturbándose, ¿no? Exatamente. ¿Sabes qué? Sal de ahí, tienes que crecer, ¿no? Deja que la cosa... No, la gente no se reproduce de esa manera. Exatamente. ¿No? La gente no se reproduce. Aliás, ese es el gran problema que tenemos. La gente no quiere tener hijos. ¿Por qué? Porque está masturbándose acá. No, él piensa que ese es el placer, ¿no? Entonces, desafortunadamente es eso. Ahora, todo intento en los Estados Unidos de mudar este sistema produjo un asesinato, un magnicidio. No más que con Trump falló. Tentaron, ¿no? Trump. Duas vezes. Es decir, ellos sabían que Trump iba a aparecer en esa dirección. Quisieron hacer lo mismo que Kennedy y fracasó. Yo acabé de escribir una cuestión, la consecuencia de un magnicidio fracasado. Porque Trump tiene conciencia de que está vivo porque Dios lo quiere para algún cambio. Y eso lo sabe, lo dijo, lo ha declarado. Entonces, no lograron el magnicidio y ahora él tiene todo. Es decir, él ya está viviendo de grasa. Es decir, es tiempo extra, porque él está muerto desde el punto de vista del atentado. Entonces él no tiene, le va a preocupar si va a tener popularidad, si va a subir y si va a bajar la popularidad. No tiene, es decir, hay una decisión ahora. El sistema es muy poderoso. Ahí tú tienes el problema de las universidades reaccionando, manifestaciones en contra de los liberales, pero es irreversible. Si cuando tú hiciste ese cambio, ya abriste la puerta, señor, a crecer, ¿no? Ahora, para poder tener una recuperación industrial de los Estados Unidos, tienes que recuperar las universidades. No vas a poder generar capacidad de pensamiento, de know-how, ¿no? De lo que decía Arturo, es decir, cómo hacer, el know-how, si no revitalizas los programas en MIT, en las grandes universidades, donde han salido premios Nobel, donde han salido tal. Entonces los Estados Unidos tiene, en un cierto sentido, una carrera para recuperar esa capacidad de generar tecnología, incluso en el campo militar, porque la superioridad de China y de Rusia, especialmente de Rusia,
está exactamente en la capacidad de innovación que los Estados Unidos perdió. Es decir, el fato de que a Rusia llegó a la era hipersónica, los Estados Unidos no están pudiendo alcanzar, porque perdieron de tener una política de defensa, ¿no? Están en una política apenas de videogame, ¿no? Uh-huh. Es decir, vamos a la adolescencia en el campo de la defensa, es decir, no tienes, y no hay un ejército, ni en Estados Unidos, ni en Europa, ni en Inglaterra, tal, capaz de enfrentar un ejército como el ejército ruso. Es muy simple. Es decir, la capacidad técnica de innovación, táctica, etcétera. Es decir, y el pensamiento estratégico. Pero ese es otro tema que tenemos que discutir de forma diferente, não? Não sei, porque realmente essas informações de quem tem mais, quem tem menos, como toda guerra, a gente nunca sabe. Vem muitas informações de vários lados. Pero no es el problema de la cantidad de armas. Es decir, los ejércitos están con bonitos brinquedos, ¿no? Pero sin estrategia. Eso es lo que está pasando. Pecinha, no tiene estrategia. A pecinha atrás da máquina, ¿no? Si o homem não sabe usar. El videogame, pensando que la guerra se iba a hacer en videogames, ¿no? Se dejó de pensar en tener una política de defensa porque el complejo industrial militar quería contratos de armas, ¿no? No estaba en una estrategia de defensa, era una simple producir armas, ganar dinero con las guerras. Cosa que en Rusia es diferente, porque tienen una noción estratégica de sobrevivencia nacional, etcétera, y eso es lo que les da la ventaja en el campo de batalla. Es invencible. Ou seja, se o Ocidente quiser sobreviver mesmo, precisa perceber isso e mudar percibir a rota, né? Percibir y volver a tener un pensamiento estratégico. Se perdió. Sí. ¿No? ¿Cuál es la misión? La civilización implica misión. Es decir, no es simplemente un adorno. Yo me adorno de la cultura clásica de Beethoven y de Schiller o de Shakespeare o de Cervantes. Es mi vestidura, decir, mira, qué culto soy. No, la civilización es misión. Es decir, ¿cuál es el propósito de una nación? ¿Cuál es el propósito de Occidente? ¿No? Entonces, eso es un poco la gran diferencia, y ese es un tema que tenemos que levantar, porque no vamos a participar del mundo multipolar si nosotros no entendemos de qué manera nós vamos a participar como civilização. Substância, né? Arthur, voltando um pouco só para a economia, eu não sei se você quiser comentar alguma coisa também a respeito, pode falar, mas o Lorenzo falou aqui dessa coisa dos bancos centrais, né? E essa semana o Kim tinha notado que... Porque qual é a lógica do liberalismo, né? Não, existe uma regra econômica que já está estabelecida e que não dá para fugir, que nem você falou, né? Que é o que eles disseram, esquece a economia é livre mercado é isso, e a gente vai pensar em problemas sociais. Só que acontece que os grandes Singapura, esses caras que cresceram um monte, a Coreia do Sul, se não me engano, não tem bancos centrais independentes, por exemplo. O Estado tem um papel fundamental nesses bancos. Então essa história de banco central independente, que é o Federal Reserve, por exemplo, é o Banco Central americano, me corrija se eu estiver errado, e ele quer continuar independente, e o Trump está falando, não, peraí, a gente vai ter que mexer nessa situação que não está funcionando. Toda essa mudança, a gente está vendo. Você acha que ainda dá tempo ou a gente já passou de um ponto por não retorno? Primeiro, essa mudança é real mesmo? O Banco Central é independente ou dependente, tanto faz ou não tanto faz? E essa mudança, a gente já passou do ponto de não retorno com a China desse tamanho, a Rússia desse tamanho? Dá para voltar ainda a ter um poder mais equilibrado, vamos dizer assim, entre Ocidente e Oriente? Cara, eu gostaria de ver um dia em algum lugar o que é um banco central independente. Eu nunca vi. Exatamente. É só saber dependente de quem, né? É independente do governo, mas
Entendeu? É independente de vocês, do povo e tal, né? Mas eu nunca vi um Banco Central independente. Gostaria de saber o que é o Banco Central independente. Então, eu nunca vi. Na verdade, essa é uma boa história, que é uma boa manipulação de linguagem conceitual que o sistema financeiro usa, né? E exatamente para dar a ideia de que existe... o que tem por trás dessa frase é exatamente o que você falou. É como se existisse na economia, principalmente na parte rentista, uma lei natural. Então ele fala assim, isso aqui é uma lei natural. Então o Banco Central é independente porque se ele não pertence ao governo, se ele não tem influência política, se ele não tem uma influência do povo, ele é independente. Então isso é o melhor dos mundos. Não é verdade. Você está refém de um sistema rentista. E essa estrutura do Banco Central independente, ele só se sustenta no mundo pós-Bretton Woods, né? Exatamente quando você tem um sistema monetário como foi feito, desatrelado, né, de qualquer referência, moedas livres e os próprios bancos emitindo as moedas. Então, não existe esse Banco Central independente. E de fato o que você tem é um nível maior de quem está tomando as decisões mais importantes do país. Eu queria botar um parêntese. A gente tem por nós de que a moeda ela é obrigatoriamente somente emitida pelo país, né? Somente. Mas nada impede, por exemplo, que você tenha a desnacionalização do dinheiro, tá? Estou dizendo assim, você pode ter uma moeda emitida pelo país, o real, o dólar, etc. E você poderia ter moedas privadas emitidas por entes privados. Isso economicamente é possível, entendeu? E faz até sentido de alguma maneira. O Bitcoin é um pouco isso, não? O Bitcoin é o famoso e não é, porque o que acontece? Qual é o papel da moeda? O papel da moeda, de verdade, é você fazer primeiro, ele tem algumas características, né? Ela não pode, ela deveria preservar o poder de compra. E preservar o poder de compra não significa nem valorizar nem desvalorizar. Preservar o poder de compra. Então, não é que com menos dinheiro você compra mais, nem com mais dinheiro você compra menos. Com menos dinheiro você compra a mesma coisa. Então, com aquela quantidade finita de fiat, de moeda, você compra aquela mesma banana. Então, mesma coisa. Se eu vou comprar uma banana, com o mesmo dinheiro você compra a mesma banana. Não a mesma banana, outra banana. Mas você compra outra banana lá na frente. Então, isso que deveria ser feito. Já, só pelo simples fato do Bitcoin valorizar o que valorizou, já não é uma moeda. Entendi. Já uma moeda já tem um caráter especulativo, né? E o caráter finito, como o Bitcoin tem, que é escasso, também não caracteriza uma moeda, né? Ele só tem uma quantidade, acho que são 21 milhões de Bitcoins que podem ser emitidos. Já não é uma moeda. Então ela não tem essa característica universal de moeda e também, para mim, não tem de reserva de valor, mas aí é outra discussão. Enfim, então, mas você poderia ter moeda privada, que é um exemplo, mas lastreada em ativos, enfim, esse não é um problema. O problema é que você não tem, de fato, uma moeda independente, um Banco Central independente, e essa história, ela foi criada para simplesmente fazer o que o Lourenço falou corretamente, é a utilização dos bancos centrais no mundo todo, né, como instrumento de você desapropriar ou utilizar o excesso, o excedente de riqueza de um país para o outro. Então ele fica fazendo isso. Tanto que é um negócio que é curioso, que eu sempre falo isso, eu digo, cara, isso eu tento até no dia a dia catequizar isso para as pessoas. Eu chego aqui para o cidadão comum, o cara vem e fala assim, não, porque os preços aumentaram. Eu digo, isso não existe. Olha só, não existe aumento de preço, só existe desvalorização da moeda. A gente tem que parar de falar aumento de preço. Então quando o cara vem e fala assim, não, como os preços subiram, não subiu o preço, como a moeda desvalorizou, entendeu? Então não é que aquela coisa ficou mais cara, porque a utilização, voltando à banana, continua sendo uma banana. Então ela tá lá, a banana não alterou, ela tá lá, a banana é a banana. Então, se o preço subiu, é porque a sua moeda desvalorizou. Então, assim, o que acontece? Quando os bancos centrais no mundo todo viram e criaram um sistema, que é engraçado como a galera entubou isso, né? Que é o sistema de metas de inflação. O cara vem e fala assim, eu tenho uma boa notícia para você, nós vamos manter a inflação a 3% ao ano. O que ele quer dizer? Que existe um comum acordo de deixar você mais pobre 3% todo ano, porque 3% todo ano eu vou desvalorizar o seu poder de compra. E as pessoas falam, tá ótimo, pode me empobrecer 3% ao ano, 5% ao ano. Às vezes, quando o Banco Central, o Galipo, fala assim, olha só, deixa eu te falar uma coisa, tem uma notícia ruim para te dar. Eu pensei em 2% ao ano, 3% ao ano, o que se você pensar em 20 anos é 60% do seu poder de compra, entendeu? Então você não vai, o cara está dizendo o seguinte, em 20 anos,
você vai perder 60% do que você consegue comprar hoje com o seu trabalho. A não ser que você aumente mais a sua renda acima dessa desvalorização. Então, olha que loucura que o cara está falando para você. Né? Então, não é uma meta de empobrecimento programado no futuro. É uma implementação real de empobrecimento programado, planejado para você não sentir que está perdendo esse dinheiro, né? Só que as pessoas entubam. E aí mas o cara fala assim, peraí, só para eu não perder, porque eu como um ignorante nessa área, eu já não entendo. Isso não é uma coisa da vida, assim, vai aumentar 3% porque as coisas vão acontecendo e vai aumentar. Não é, como é que isso acontece? Porque para mim era uma coisa assim, não, simplesmente acontece, não é o cara que decide. Como é que funciona isso? Porque... né? É o modelo, né? O que acontece? Se você pensar, esses caras foram brilhantes, irmão, porque eles criaram não só um sistema de instituições... Não tem coisa de demanda, oferta, sei lá, essas coisas. Tem, mas o cara controla a inflação, a ideia é do sistema monetário. Essa meta de inflação, isso vem do Greenspan, isso não existia. O sistema de metas de inflação, acho que o Lourenço me corrige, e por favor, professor, que eu posso estar errado, mas eu acho que ele surge mais ou menos na época do Alan Greenspan, né? Um livro que sai... Ah, é? Tão tarde assim? Se não me falha a memória, talvez um pouco antes, logo depois das explosões inflacionárias da década de 80, deu uma pesquisa no Google, posso ser enganado, mas com certeza não tinha antes. Eu diria que é um livro que surge sob metas de inflação, e esse livro começa a falar essa dinâmica econômica, óbvio, tem um modelo econômico, né, do câmbio, juros, etc. E colocar a meta inflacionária. Só que a inflação sempre foi considerada, em alguns momentos, um mal, em alguns momentos, uma coisa boa, né, tal. Obviamente, o excesso de inflação é o que o pessoal fala, é um imposto, mas aí houve esse sistema monetário. Então, tudo isso se organiza em termos de instituições, ideias e legislações a partir dessa configuração que nós estamos falando, dessa configuração que é o sistema de meta de inflação. O que o Banco Central fala, olha, chega no início do ano e fala a meta de inflação é de 2%. Aí você fala, mas por que você está propondo isso? Porque você é o Banco Central, né? Por que você está... Não, um modelo. Não, você está dizendo que o modelo vai dizer que eu vou ficar 2% mais pobre no final do ano? Ele é. Aí vem a Miriam Leitão, mas entenda por que isso é bom. Entendeu? Não é bom. É bom ficar mais rico. É bom ficar mais pobre. Entendeu? Só que aí eles fazem isso e aí depois o cara fala, puxa, deu 5. Aí o que eu faço? Eu tenho que aumentar os juros. Quer dizer, eu tenho que pesar ainda por cima dos seus impostos porque você ficou mais pobre do que eu esperava que você ia ficar. Por um fenômeno monetário que é todo baseado nessa história de Bretton Woods. Quer dizer, olha só que loucura, cara. Os caras criam um problema, criam um remédio falso, entendeu? E o cara só piora a sua vida, ele não melhora a sua vida. Então todo esse sistema monetário, ele acaba sendo uma grande ficção econômica e que gera isso. Então esse empobrecimento, essas instituições, elas só têm essa função. E a partir daí eles começam a fazer uma coordenação desses bancos centrais para fazer esse empobrecimento programado mundial, controle monetário, expansão da base monetária e desvalorização. Veja, se você pegar na prática, ainda tem essa maldade. A expansão da base monetária não é refletida pelos números da inflação. Você vê que volta e meia, por exemplo, o Alckmin chegou e falou assim, não, nós temos que tirar o aumento do preço da energia da cálculo de inflação. Aí você vai dizer, opa, vamos fazer isso. Tá bom, aí o cara fala, você só ficou 3% mais pobre. Mentira, porque se o preço de energia estourou, como é que eu fiquei 3% mais pobre? Fiquei mais pobre. Eu não compro mais a mesma coisa, entendeu? A energia está mais cara, eu não compro mais a mesma quantidade de energia que eu comprava antes. Porque houve a desvalorização da minha moeda que você não considera. Então, esse sistema todo, ele é um sistema que está fadado nesse momento a explodir. Sí. ¿Entendeu? Então ahora, no existe eso. No, y el problema, bueno, el problema del Banco Central es un problema que viene de, primero el Banco de Ámsterdam, ¿no? Y después el Banco de Inglaterra, ¿no? Al final del siglo XVII, ¿no? Que son los dos momentos en el que el sistema colonial bancario empieza a predominar. Y está vinculado en gran medida a naciones que crecieron en base al mundo pirata, sí, que era Holanda, Holanda, los corsarios franceses y los Sears, ¿no? Los piratas ingleses, ¿no? Entonces, el sistema bancario fue una generalización de una piratería en relación a la economía real. Está basado en eso, es decir, tú estás robando
¿no? Y además tú haces que el dinero escasee para que tú puedas hacer crecer el valor del dinero en la escasez. Lo que está haciendo Milei, por ejemplo, suspendió toda la emisión de pesos, ¿no? Es decir, el año pasado. Retiró del mercado todo lo que iba a invertir, redujo salarios, redujo la base monetaria en pesos. ¿Qué va a pasar? Pues escaseó el peso se valoriza, el dólar tiene que salir, y en una maniobra monetaria todo el mundo dice, está dando cierto, solo que los niveles de empobrecimiento crecieron porque la gente no tiene dólares. La gente de clase media, porque es una cuestión, en el mundo entero hay la costumbre de guardar dólares bajo el colchón, es decir, es una cuestión que si todo mundo sacara los dólares al mismo tiempo, el dólar colapsa, ¿no? Pero es lo que pasó en Argentina, ¿no? Entonces, es un modelo podemos decir, que está basado en la visión de una filosofía liberal, extremada, radical, ¿no? Inglesa, que está cayendo. De ahí viene el problema de que, por ejemplo, Inglaterra, que fue la madre, bueno, en realidad fue Holanda, porque la revolución gloriosa fue William de Orange, ¿no? Guillermo de Orange, que es el que trae el modelo del Banco de Ámsterdam al Banco de Inglaterra, que era la experiencia que tenía Venecia, ¿no? Venecia emigra hacia los Países Bajos después de las navegaciones portuguesas en el que el mar Mediterráneo perdió sentido. Perdió sentido, es decir, porque el monopolio que ellos tenían del comercio en el Mediterráneo hacía de Génova y de Venecia los campeones, ¿no? Lo que retrata Shakespeare en el Mercador de Venecia, ¿no? La libra de carne, ¿no? Es decir, él quería el corazón, ¿no? Que era la media libra de carne o la libra de carne, ¿no? Entonces, ese es el sistema que está en cuestión. Y si no vamos a hablar de cambio de época y lo que Trump puede producir, no es apenas un cambio de la globalización o de lo que pasó después de la ruptura de los acuerdos de Bretton Woods con Volcker y Alan Greenspan y todo eso. Está en juego el sistema de 350 años que se está viniendo abajo. Y vean lo que esto es interesante, porque ¿cómo se basó ese sistema? ¿Cómo creció ese sistema? Primero, la destrucción del Imperio Español, portugués y Imperio Hispano. Distribuyeron eso, la inteligencia inglesa, las intervenciones de Holanda, la piratería, tal. Bueno, disolvieron el imperio y de ahí lucraron con la desintegración. Viene después la desintegración del imperio austrohúngaro, igual, los pedazos que fueron pegando, fortaleciendo el poder, mantener el poder inglés, el poder angloamericano, es decir, en ese sentido colonial. ¿Qué querían hacer cuando cae el comunismo? Desintegrar a Rusia en pequeñas naciones. Esta locura de Kallas, ¿no? La que está dirigiendo la política externa de la Comunidad Europea, decir que el ideal era transformar a Rusia en 30, 40 pequeñas repúblicas étnicas. Claro, querían saquear a Rusia. Y aquí viene un aspecto muy importante, porque el fato de que Rusia evita eso, que era el plan de Brzezinski falaba eso, tirarle a Ucrania, ¿no? Es decir, tirar a Ucrania, transformar a Rusia en una potencia media y después desintegrar a Rusia las partes étnicas, ¿no? Ese era el plano. Ahí viene el problema de la reconstrucción. Por eso Putin es el demonio, ¿no? Es decir, Europa presenta a Putin como si fuera el nuevo Hitler, es decir, crean una narrativa de que este es el nuevo Hitler. Y el problema es que Putin va a recuperar el sentido nacional de Rusia con el sentido civilizatorio de Rusia, es decir, el sentido religioso. Rusia tiene una cosa muy interesante.
que culturalmente ellos se sienten parte de la historia de la salvación. Cosa que nosotros perdimos, que nosotros también éramos parte de la historia de la salvación. Las navegaciones, el proceso civilizatorio, tal. Entonces a Rusia tiene ese sentido. Y ahí podemos decir, la batalla en Ucrania cierra exactamente la posibilidad de que ese sentido colonial, basado en esta cuestión del Banco Central, en todos esos instrumentos, no tienen más función. Entonces, lo que estamos mirando, es decir, ¿qué va a pasar con Inglaterra? Inglaterra se va a convertir en un offshore, un offshore bancario, porque a eso pensaron que él iba a subsistir. Claro que Inglaterra tiene una historia y puede reconstruirse igual que Estados Unidos, su industria, tal, tiene una historia que puede recuperar. Pero desde el punto de vista de su poder bancario, la City de Londres acabó. Entonces, si la crisis en Ucrania es existencial para Rusia, es existencial para la OTAN, es existencial para los Estados Unidos, es más existencial para el Reino Unido, que es el que ha manipulado toda esta cuestión de la guerra de Ucrania. Es quien está por atrás, es quien saboteó los planes de paz, ¿no? Lo que hizo Boris Johnson y tal. Entonces, estamos viviendo ese cambio de época, ¿no? En los cuales se está desmoronando todo ese esquema, ¿no? Ahora, es muy interesante en esto cómo Trump está viendo la situación. Cómo Trump, como representante de una visión del establishment real de Estados Unidos. Porque, ¿qué quiere hacer Trump? Quiere traer a Rusia más cerca de los Estados Unidos. Es decir, lo que decía Kissinger, hay un error estratégico, dos Estados Unidos al querer pushar a Rusia y entregársela a China, la dependencia a China. Kissinger lo decía. Ahora, lo que Trump está diciendo es, necesitamos traer a Rusia más cerca, darle más libertad en relación a la dependencia con China, ¿no? Y a Rusia está entendiendo eso, que porque también Rusia tiene sus dificultades con la China, es decir, no hay que olvidar el problema de Manchuria, el tema que está en el conflicto de China con Rusia. Entonces, el conflicto, el choque de China con Estados Unidos va a beneficiar indirectamente a Rusia, porque le va a dar más libertad. Ahora, quien está muy mal es Europa, porque Europa queda, como se ve en la crisis de Ucrania, no importa lo que Europa piense, no se va a resolver la crisis de Ucrania porque Francia o Inglaterra o Alemania estén diciendo que van a apoyar a Ucrania. No tienen condición, no tienen estrategia, perdieron el sentido de misión civilizatoria. Europa perdió su sentido de civilización, ¿no? Y no es solo Alemania, que Alemania, desde los acuerdos de Maastricht, ¿no? Cuando aceptaron la integración, la reunificación, Alemania, perdonen, le cortaron las pelotas con Maastricht. Le cortaron la posibilidad de Alemania salir, etcétera, lo castraron. Y vean cuál fue la condición. Ok, ustedes se van a unificar, mas nos tenemos que tener al Partido Verde en el protagonismo de una sociedad industrial. No energía nuclear. Es decir, él es que inventaron los reactores nucleares. No van a tener energía nuclear y terminan aceptando la ruptura del gasoducto del Nord Stream. Es decir, los castran y después los capan. Es decir, y ellos aceptan ese rol, Alemania. Ahora, Macron, ¿no? ¿Qué representa Macron en toda esta discusión? Apenas palabrería, es retórica, no tiene poder. No hay ni un poder en Europa que pueda enfrentar
verdadeiramente a crise de Ucrânia. Você não vê nenhum poder na Europa, Portugal, Espanha, França, mesmo a Inglaterra, a Alemanha, nenhum que tenha nenhuma, ni siquiera juntos tienen una capacidad. La OTAN está muerta. Es decir, Estados Unidos no va a romper con la OTAN, pero va a imponer las condiciones para Europa. Ahora, Europa va a tener que recuperar su misión civilizatoria. Agora, logo o berço da nossa civilização, né? Porque Grécia, tudo está na Europa. Exatamente. Grécia, Roma, está tudo aí. Todo está ahí, la civilización occidental, greco-romana, ¿no? Entonces, eso es lo que es triste ver, ¿no? Y no dejan que fuerzas nacionales aparezcan. Estás viendo el problema en Francia, estás viendo el problema en Alemania. Sí. Es decir, alguien quiere mudar esto, no puede mudar. Entonces, lo que va a acontecer en Europa, es la única solución, es que haya una revolta interna que vuelva a replantear el tema de la Europa de las naciones, ¿no? Que están planteando la Marine Le Pen, lo que está planteando en un cierto sentido el AfD de Alemania, ¿no? Es decir, esos partidos que están siendo saboteados, ¿no? Sí, como aquí, como no mundo, ¿no? Como aquí como también. Trump fue Exactamente. ¿Sabe? Porque nós tenemos, para eso después vamos a hablar más de Brasil más adelante, ¿no? Entonces, todo este tema del Banco de Inglaterra, del Banco de Ámsterdam, el Federal Reserve, es una misma genética colonial que está cayendo. Por eso lo que uno está esperando es que Trump mecha con la reserva, es decir, y que pueda generar crédito, porque él necesariamente va a tener que fiat credit, es decir, crédito del tesoro. Vamos a hacer lo que hizo Lincoln en la guerra civil con los green bond, ¿cómo se llamaban lo que Lincoln Green Packer, no sé, era crédito para reconstruir después de la guerra civil. Lo que hicieron con el Banco Nacional. Mas como dar crédito já com tanta dívida? Como é que faz essa? No, porque es separado. Es decir, tú tienes una dinámica de la deuda, pero tú imprimes y dices, yo voy a desenvolver esto, voy a hacer una ferrovía. Sí. Lo que hicieron Lincoln, ¿no? Es decir, vamos a hacer una ferrovía, no tenían nada. Venían de un endeudamiento de la guerra total, es decir, lo mismo que con la guerra de independencia. Entonces, cuando Hamilton y después Henry Clay en los 1820 hacen esa política, es porque tú tienes que tener un crédito soberano. Pues estás quebrado. La economía americana está quebrada, va a tener que haber una reorganización de la deuda, los bancos van a tener que asumir, es decir, Lehman Brothers es uno de los que danzó, más otros van a danzar, ¿no? Entonces, ese aspecto de la banca central es mucho más importante de lo que a simple vista se tiene, porque es todo un aspecto de cambio de época, de cambio son las placas tectónicas que se están moviendo, ¿no? Sí. Y eso, bueno, Arthur sabe porque está acompañando en la geoeconomia toda esta questão. Então, Arthur, eu queria até botar para a gente finalizar aqui, para não ficar muito longo, porque isso aí, é tanto assunto legal, né, para a gente falar, mas eu não queria deixar nenhuma ponta solta. Quando o Lorenzo falou da Argentina, né, ele teve que... foi lá e fez o arroz com feijão, vamos dizer assim, mais ortodoxo, né, da economia e tal. O que os liberais dizem é que é o seguinte, também os caras gastam, é que nem quando você vai numa festa, não sei o que, tem a ressaca, né? Então, os pobres realmente estão sofrendo ali, porque o cara tem que, de repente, tomar o remédio amargo da farra que aconteceu antes.
como que a gente, nessa mudança de sistema, placas tectônicas e não sei o quê, de alguma forma você ainda tem esse sistema vigente. Qual é o equilíbrio entre você falar assim, não, o cara fez isso certo, porque a gente, por enquanto, ainda tem que manter isso, afinal a Argentina não é os Estados Unidos nem a Rússia, que são potências mundiais, ele precisa ainda jogar o jogo, ou o quanto a gente tem que falar, não, vão quebrar com isso tudo. Qual é a sua visão disso? Eu nem sei se você tem uma resposta para isso. Mas realmente é uma coisa que às vezes parece que a gente está falando uma coisa e ao mesmo tempo, às vezes tem contradições mesmo no nosso discurso, né? Que são normais da vida, né? A vida não é simples. E essa coisa também da Rússia e da China, as pessoas não percebem. Parece que é assim, o mundo vermelho e o mundo ocidental. Não é, né? Rússia e China têm brigas entre si, fortalecer a Rússia às vezes contra a China é uma coisa boa para os Estados Unidos. O mesmo cara que defende o Trump, ele às vezes ataca o fato de, mas o Trump está defendendo a Rússia. Enfim, toda essa bagunça aí. Dá uma clareada pra gente terminar, depois eu deixo a palavra final pro Lourenço. Peraí, é muita responsabilidade dar uma clareada. Sobretudo viniendo de um país que salió de um blackout. Agora no blackout vai dar uma clareada desde lá. Não, só assim, pra ser... Você entendeu, segue aí. Você entendi, olha só, primeiro é o seguinte, eu acho que na geopolítica, na vida, pelo menos, a gente tem que ser extremamente realista, né? Olhar as coisas como elas são, não gostaria que elas fossem. Então, sendo muito realista, Trelli, a real, né, a verdade, é que, assim, a grande maioria dos países, nós vemos no mundo hoje de fato que 3, 4 países, nem 4, 3 tocam o mundo de verdade. O resto, todos os outros, eles são como formigas, um bando de formiga em cima de um tronco num rio revolto. As formigas têm certeza que dirigem o tronco, mas não dirigem. Então não adianta o Brasil falar assim, eu vou optar pelo liberalismo, vou optar pelo mercantilismo, porque nós não optamos nada. Nós vivemos de acordo com esse fluxo de quem manda, entendeu? Então a gente pode olhar os movimentos e tentar pegar a nossa prancha de surf, entendeu? E se posicionar para pegar a melhor onda. Basicamente é isso. O Milei está fazendo um determinado modelo de um jeito, os caras estão tentando orbitar em torno de regras que estão aí, mas a estrutura que realmente manda no sistema mundial, ele está mudando, e não é porque alguém quer mudar e substituir, como se fosse uma escolha, é pela inevitabilidade dessa ocorrência, entendeu? Então nós chegamos num ponto que não tem solução. O Trump, ele não está optando, que é uma falsa discussão, é mentira o que as pessoas contam. Ele não está dizendo o seguinte, eu vou voltar ao mercantilismo porque eu gosto mais do que o liberalismo, porque eu gosto. Primeiro que ele não está fazendo mercantilismo, ele está voltando a uma questão de produção nacional, para uma questão de segurança nacional, para uma questão de sobrevivência, soberania, entende? Soberania, sobrevivência em várias esferas, inclusive, tá? Energética, mas do povo mesmo, de domínio. Então, o que acontece? Ele chega nesse ponto, e aí tem uma história curiosa que eu li outro dia, em relação até o cara que pensou nisso, porque quando a gente começa a falar dessa questão da Rússia com a China, é óbvio, o cara que acha que a Rússia é uma aliada histórica da China é, no mínimo, uma pessoa que não conheceu a história da geopolítica minimamente, porque não é verdade, entende? Então, inclusive, o próprio design dessa ordem mundial, que foi feita com o Brzezinski e o Kissinger, como o professor falou, existia uma divergência entre eles. Por exemplo, o Kissinger tinha essa visão de que esses 3 países, quer dizer, os Estados Unidos, a Rússia e a China, deveriam manter uma distância equilátera, uma equidistância entre eles. O Brzezinski não, ele queria fomentar a China para acabar com a Rússia, entendeu? E eu acho até o Brzezinski, cara, que de fato, se você fizesse uma análise psicológica dele hoje, eu acho que ele tinha algum problema sério, neurótico, alguma coisa psicológica grave. Mas por que eu vou te falar isso? Eu afirmo isso, porque eu li outro dia e fiquei absolutamente chocado. Em 2014, o Brzezinski teve um derrame, ele ainda estava vivo, né? Teve um derrame e teve que instalar um marca-passo, tá? E quando ele soube disso, ele ficou extremamente ofendido. Ele não queria instalar um marca-passo
por alguns motivos. Ele escreveu sobre isso, falou sobre isso. Primeiro que o dispositivo lembrava que ele era um cara finito. Quer dizer, olha só, ele precisou de um dispositivo de marca-passo para ter a noção de que ele era finito. Segundo, ele achava, como ele descobriu que os marca-passos poderia enviar dados da saúde dele, ele tinha medo que tivesse um receptor e ele tinha uma aversão enorme à tecnologia, tá? Então alguém podia pegar esses dados e receber. E um dos filhos dele, né, falou para ele: pai, qual é o seu medo? E ele tinha medo que os russos hackeassem as informações médicas dele. Aí o filho falou assim para ele: pai, eu acho que o Putin tem muita coisa para se preocupar do que ficar preocupado em hackear os seus dados médicos, né? E depois de algum tempo é que ele autorizou instalar o marca-passo. Quer dizer, esse é o cara que fez e montou essa ordem. Olha só, essa ordem que a gente vive. Então é uma história que, para mim, sinaliza isso, entende? Então, assim, eu não vejo essa questão da facilidade como se fosse a escolha de uma ordem, de um modelo. Qual modelo o Brasil tem que seguir? Eu acho que o Trump está dizendo assim que, cara, isso é inevitável. Eu estou levantando as tarifas que eu preciso rebalancear as balanças de pagamento, e a próxima coisa que vai fazer é discutir essa dívida que se tornou impagável, corporativa dos países, do Brasil. Eu já ouvi falar que ele está acelerando algo que é inevitável, ele só está fazendo porque senão ia doer mais, né? Melhor você fazer e gerir a sua própria crise do que você ser pego nisso, entendeu? Exato. Agora, mas quem decide isso é a maioria dos países, veja, alguns pontos que o professor está corretíssimo. A Europa hoje, um legal, um negócio legal, você visita, você tem cultura. Vai no museu. Mas é um museu mesmo, é um asilo. As pessoas não veem negócio, as pessoas não estão energeticamente querendo desenvolver. E Bruxelas, para mim, é uma instituição morta, quer dizer, a ONU, né? E a União Europeia, a Comunidade Europeia. Porque simplesmente ela asfixiou os países que tá acabando com a população. Esses caras vão se rebelar, é questão de tempo, as pessoas querem trabalhar, querem se movimentar, né? Querem produzir. Então, do jeito que a Europa está indo, é inevitável que a União Europeia acabe, né, com essas regulações. Agora, a tendência dela, de fato, seria muito mais inteligente ela se aliar com a Rússia, não tenha dúvida, né? Vamos dizer que a gente é duguinista, mas é verdade, o cara tem energia barata, o cara tem energia barata, tá do lado, tem uma área bastante grande, é o que pode revitalizar a Europa, entendeu? Revitalizar a Alemanha. Não é a política hoje que os caras têm progressistas, né? E de fato, acho que seria o único caminho, não tem. Agora, dizer assim, qual vai ser a ordem que vai emergir a partir daí, é muito complexo, porque não é um mercantilismo, mas é uma soberania, é uma discussão sobre produção, de emprego, é um protecionismo diferenciado, uma nova versão, mas que a gente tem que ter cuidado, porque muita gente quer implementar também essa república tecnocrática, entende? Que acaba sendo essa administração dos recursos do mundo, inclusive a China, que seria, para mim, essa migração. Então, falando rapidamente aqui para mim do Brasil, né, como você perguntou, eu acho que o Brasil é uma potência, mas é uma potência, cara, é uma potência, vamos falar isso, mas a gente tem os recursos naturais, a gente tem território. Isso é que angustia, né, cara? Isso é que angustia, você vê o tanto que... É uma sofrência, cara, e nós poderíamos fazer uma coisa maravilhosa, entendeu? Mas não é o caso, né? Precisa de um plano. Professor, finalize a nossa conversa. Finalize porque a gente nem chegou em USA de tudo, a gente vai ter outras conversas. Isso é só uma. No, mas essa parte da USAID, es decir, ya estaba en el tema de atacar todo lo woke, etcétera, etcétera. Es decir, la USAID, es decir, no falamos del Woodward Center, que tiene muito que ver con Brasil, porque fue el diálogo interamericano e foi o governo de Fernando Henrique. Mas isso a gente vai falar com o Kim, porque hoje a gente vai ter outra conversa com o Kim, muito bom. Porque senão a gente nunca vai vamos. Entonces, então, voltando só a essa última... Eso foi tocado dessa maneira, es decir, porque tiene que ver con la geopolítica. La USAID en cuanto a las revoluciones coloridas, Ucrania, es decir, toda la Georgia, tal, etcétera, ¿no? Y lo que se hicieron en América Latina, que es la otra parte que tenemos que conversar. Pero lo que dice Arturo, es decir, estamos en ese cambio de época.
Temos muito que analisar, eu estava incluso sugerindo que devíamos fazer repasso global, macro, cada mês, porque é tanta coisa. Ahorita hemos deixado passar monte de coisas, ¿no? Muda rápido não dá, porque tenemos que estar analizando el macro, ¿no? Porque no es el problema de Estados Unidos, es el problema, la relación especial con Inglaterra, que se está yendo para el espacio, la OTAN, que está siendo aplastada. Entonces, Brzezinski, que fue el que creó el orden tecnocrónico, tenía aquel libro, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Tecnotrónico, es decir, el mundo tecnocrónico. Entre duas eras tecnocrônicas, ¿no? Exactamente. Entonces, estamos viendo eso. Y una cosa que es muy importante es ver el horizonte de la civilización, porque este tema espacial que Putin está presentando a Elon Musk, etcétera, y decir que tenemos que cooperar en la colonización de Marte, es una dirección muy interesante, porque la humanidad tiene que tener una misión. Es decir, y si tú quieres paz, tiene que haber una misión conjunta de China, Rusia, India, los Estados Unidos. ¿Y qué mejor que el imperativo extraterrestre, que el cual se falaba exactamente por aquel científico alemán que tuvo participación en el proyecto Apolo, Graf Erika? Es decir, la humanidad tiene que enfocarse en algo mayor, para evitar exactamente, porque tenemos la posibilidad de efectivamente erradicar la guerra, efectivamente erradicar la miseria, la fome, tal. Mas tiene que haber un objetivo en conjunto, ¿no? En que las naciones, el bien común de las naciones se unifique. Parece una utopía, puede ser, mas yo pienso que, por ejemplo, el ofrecimiento de Putin a Elon Musk está mucho en esa dirección. Es decir, ahora vamos a publicar el libro de Bernatsky, ¿no? Que tanto falaste en aquel texto sobre Mafia Verde. Es decir, él falaba ¿qué? De la noósfera, ¿no? Es decir, la expansión del conocimiento humano sobre el sistema planetario. Parece utopía, mas eso es lo que tiene 100 años de... ¿no? Bernatsky tiene 100 años de plantear una visión. Ahora vamos a tener el libro, ¿no? En un cierto sentido me impulsó mucho toda aquella presentación que hiciste de Mafia Verde. Estamos esperando el vídeo ya por 8 meses, ¿no? 9 meses está en gestación, ¿me entiendes? Entonces, mas es muy bom. Mas yo les propongo eso, tengamos esto, tenemos que repasar por lo menos cada mes, porque están viendo muchas cosas. Es decir, y tú te enfocas en la economía, es una cosa, te enfocas en la geopolítica, es otra cosa. Ahora, la cultura, economía. La cultura. Ahora, el conjunto no está en ninguna de las partes. Hay una parte que es macro, que tiene que ser interpretado en eso. Entonces, yo pienso eso, yo lo dejo ahí como una cosa. Yo estoy a disposición de poder tener eso, es decir, más un roteiro abierto, decir, bueno, ¿qué está pasando en la civilización humana? Y en todos estos aspectos. Por lo menos eso es lo que yo acho que tendríamos que fazer. Otimista. Eu ia gostar que essa sua visão fosse verdadeira, porque aí ia ser engraçado que o We Are the World, que todo mundo fala que ia vir da ONU, ia acabar vindo do Trump e do Putin. Ia ser muito engraçado, pelo menos isso. Mas vamos ver, né? Só o futuro a gente só vai saber quando chegar lá mesmo. Então, eu quero agradecer a todos pela companhia aqui com vocês. Arthur, como sempre, é sempre um prazer estar contigo. Lorenzo também. Vamos ter outras conversas, com certeza, porque o assunto é infindável. E hoje mesmo gravamos mais um programa com o Kim, mas a gente vai ter outras, com certeza. Muito obrigado a todos. Este é o Estúdio Quinto Elemento. Não deixe de conferir a nossa programação, de dar joinha, de compartilhar, é sempre muito importante. Se inscreva no canal, tem muita gente que assiste e não se inscreve, então se inscreva no canal, que isso é muito importante para nós. Um grande abraço para vocês e até a próxima.